Bom dia e bem-vindo ao segundo vídeo dessa série que descreve como escolher a melhor versão e forma de licenciamento do Global Mapper. Agora vamos tratar da forma de licenciamento. Você pode encontrar a circular que vamos apresentar e comentar aqui no menu de software, na página da Engesat. Você desce em Global Mapper e você vai encontrar essa circular aqui, qual versão mais adequada às suas atividades. Então, existem 4 tipos de licenciamento do Global Mapper. É muito importante ressaltar que todas essas versões apresentam as mesmas funcionalidades. Estão disponíveis em inglês, em português e espanhol, aqui para a América Latina, né? Então, se você está considerando usar o Global Mapper, depois de ter escolhido se quer só o Global Mapper básico ou o Global Mapper com o Global Mapper Pro, está na hora de decidir qual tipo de licença você vai precisar. Isso vai depender do seu estilo de trabalho, da quantidade de pessoas que vai trabalhar no seu aplicativo. Como é que é estruturada a sua empresa. Basicamente, essa tabela aqui, ela explica como cada licença funciona e vai ajudar você a decidir qual é o melhor tipo de licenciamento. Claro, a gente está sempre à disposição para fornecer licença de avaliação de 14 dias gratuitas e responder às dúvidas. O primeiro tipo de licença é licença standalone ou de usuário único. Essa licença ela é bloqueada num computador com execução local na frente do computador e não pode ser acessada remotamente. A licença ela pode ser movida até 2 vezes por ano com um processo de remoção verificada da licença. Você opera um processo de remoção da licença no menu do Global Mapper e você efetua a remoção da licença e isso gera um código de remoção que deve ser enviado para a Engesat, que manda isso para Blue Marble e isso certifica que a licença foi removida e isso autoriza então você a ativar novamente a licença em outro computador, 2 vezes por ano, no caso de licença de usuário único. Certo? A licença, essa licença de usuário único, né, licença standalone, como eu chamo sempre, ela funciona melhor para uma pessoa que trabalha sempre no mesmo computador. Se você, digamos, tem várias pessoas que trabalham no aplicativo, em diversos computadores, essa licença vai ser meio complicada, né? Então, é a mais simples, é a mais em conta do ponto de vista comercial, ok? A segunda opção seria a licença flutuante. A licença flutuante ela não é bloqueada para um computador. Você tendo uma licença flutuante, você pode instalar, eu digo bem instalar, em quantos computadores você quiser. E você vai ativar a licença na quantidade que você comprou. Se você comprou 3 licenças flutuantes, você vai poder ativar 3 licenças entre todas as licenças instaladas nos seus computadores. Então, uma grande vantagem da licença flutuante é que ela pode ser, sim, acessada remotamente, né? Na diferença com a licença standalone que a gente analisou anteriormente. Essa licença pode ser movida entre máquinas uma quantidade de vezes ilimitada. Tem um procedimento de ativação e desativação. Ou seja, você comprou uma licença flutuante, você instalou a licença em 5 computadores, então você vai poder ativar e desativar a licença nesses 5 computadores. Você ativa a licença, você usa, você desativa a licença e isso libera para ela ser ativada em outro computador. Se, por acaso, uma pessoa na sexta tarde ativar a licença, trabalhar e não desativar a licença, essa licença vai ficar vinculada ao computador
da pessoa que foi embora para a praia no final de semana e ninguém mais vai poder usar essa licença até ela ser desvinculada do computador. Então, a licença de usuário, a licença flutuante de usuário único, ela requer disciplina. Onde foi ativada a licença, quem ativou e depois de trabalhar tem que desativar para deixar a licença, claro, disponível para outros usuários. Ok? Se um usuário quiser mover a licença para outra máquina, a licença deverá ser liberada na máquina anterior, estando na internet, e alternativamente um usuário pode acessar a licença via RDP numa máquina que já esteja licenciada, ou seja, onde a licença está ativa. Ok? Isso é muito bom para quem precisa mover sua licença entre dois computadores ou uma licença repartida em várias pessoas na equipe. Mas também tem as suas limitações, porque se uma pessoa usa, as outras pessoas não vão poder usar. Tem que ser, digamos, um uso sequencial e não simultâneo, ok? Mas ela oferece bastante flexibilidade e é apreciada por bastante usuários. Terceira opção seria a opção com chave USB. Então, o princípio é básico, a licença é ativada com a chave USB espetada na saída USB do seu computador. Então, claro, se você pode ter uma chave USB, você pode ter a licença instalada em trocentos computadores e conforme você espeta a chave USB fornecida pela Blue Marble para a sua licença, você vai ativar numa máquina ou na outra. Então, você pode mover uma quantidade ilimitada de vezes a sua licença com a chave USB, certo? Claro, o Global Mapper deve estar instalado na chave que vai ser ativada com a chave USB, ok? Para ativar o aplicativo. Esse sistema de funcionamento, de licenciamento, funciona para a movimentação entre várias máquinas, sem o incômodo de remover a licença antes de mudar para o novo computador. Então, tem as suas vantagens. Mas é bom ter em mente que a chave pode quebrar, pode sumir, pode ser roubada, enfim, há vários inconvenientes. Mas é uma forma de licenciamento já bem menos frequente e o prazo de entrega também demora um pouquinho mais porque a chave vem por FedEx, tem que ser passar pelo desembaraço alfandegário em Viracopos e chega em Curitiba para depois ser enviado para o seu endereço. Então conte uns 10 dias para receber uma licença USB. Claro que durante esse tempo a gente pode fornecer uma licença trial, uma licença de avaliação, que seria uma licença standalone com ativação eletrônica sem custo e sem restrições de funcionalidades, ok? A chave USB é bem mais cara do que a licença standalone e tem ainda o custo do frete. Então, é praticamente a mais cara entre todas as opções. E, finalmente, temos a licença em rede. Como é que funciona? Primeira coisa, no pedido de licença em rede, a quantidade mínima de licença é de 2 licenças. Então, você quer licença em rede, você vai ter que pedir 2 licenças Global Mapper ou 2 licenças Global Mapper mais Pro. Ok? Então, você tem na sua empresa uma rede com um servidor, pode ser Linux ou Windows, e você tem todos os terminais clientes onde vai ser executado, vai ser instalado o aplicativo. Então, a execução é local, no terminal cliente. E esse terminal cliente é apontado para o servidor. Se você tem 4 licenças em rede, você vai poder usar simultaneamente na sua rede 4 terminais clientes com o Global Mapper. A execução é local. O servidor ele somente serve para administrar as licenças na rede. Tem um pequeno arquivo que chama-se o arquivo de licença do servidor, né? Arquivo do servidor de licença, desculpa, que a gente fornece. E
ele vai conter a quantidade de licenças que você comprou, as versões da licença que você comprou, se é Global Mapper Pro, Global Mapper Simples. Não existe a opção de misturar versões diferentes, tipo versão 24, versão 25, no servidor. Quer dizer que se você tem 4 licenças em rede no seu servidor, você, na hora de atualizar o suporte e a manutenção, você ou atualiza as 4, ou atualiza 3, mas daí perde uma licença, porque você não vai poder fazer coabitar no servidor diferentes versões, cronologicamente falando, do aplicativo, ok? Existem também empresas que têm um servidor e têm filiais geograficamente muito distantes, né? Eu já tive caso de mineradores que têm a sede com o servidor no Rio de Janeiro e o aplicativo rodando na Bahia. O computador é ligado à rede da empresa e funciona muito bem, né? Até em diversos países, né? México, Peru, o cliente compra licença em rede e instala no servidor no México e funciona, o aplicativo funciona no terminal cliente no Peru, na Colômbia, sem problema. Portanto, que a rede esteja bem estruturada para isso, ok? Vamos lá. Essa licença é melhor, claro, para um grupo de usuários. As redes podem ser usadas em escritórios ou vários escritórios, né? E um detalhe interessante é que os usuários podem emprestar a licença do servidor por até 90 dias, se estiverem fora da rede. Ou seja, você tem 4 licenças em rede. Ah, mas você precisa fazer trabalho de campo? Muito bem, você empresta uma licença da rede, que vai ficar com 3 licenças, então, 4 menos uma. Você vai a campo com essa licença emprestada, que virou uma licença standalone no seu notebook, vai a campo durante 3 meses no máximo, né? Você volta e devolve a licença para a rede. Então, é bem interessante essa licença em rede. Inclusive, quando a gente fornece licenças acadêmicas gratuitas para as universidades, para fins de ensino, a gente fornece licenças em rede, porque elas são mais estáveis, mesmo se for feito alguma coisa de equivocado no terminal cliente e que o terminal for formatado e assim por diante, a licença não é perdida, porque a licença está no servidor. Basta instalar novamente o aplicativo no terminal cliente, apontar para o servidor e está feito. A instalação e ativação das licenças em rede é um pouquinho mais delicada, porque tem que configurar o servidor, tem que configurar o terminal cliente, os dois devem conversar, às vezes tem problemas de rede, mas nada que não se resolva. Estamos aqui para ajudar, e seja para sistema operacional Windows ou sistema operacional Linux, temos experiência para te ajudar a fazer isso funcionar, ok? Então, essa, digamos, era a apresentação que eu queria fazer sobre as diferentes formas de licenciamento do Global Mapper, né? Existe opção também, né, de você ter um servidor virtual, portanto, que tenha um IP fixo. Para esses casos, digamos, um pouco mais delicados, um pouco menos comum, é bom conversar com a gente e daremos toda a assistência necessária para você ter, digamos, alcançar os seus objetivos em termos de instalação do aplicativo. Agradeço a sua atenção e estamos, claro, à disposição para orientar na melhor escolha. Muito obrigado, até o próximo tutorial.